O alimento espiritual é o alimento mais importante para mim, para você, para toda pessoa que existe na face da terra, ele é o mais importante. Jesus, nas suas caminhadas, um dia, ele sai lá de Samaria, depois de encontrar aquela mulher e começar a ministrar lá em Samaria para os samaritanos, perto do meio-dia, Jesus estava ministrando, ajudando as pessoas, salvando pessoas, cuidando de pessoas, seus discípulos com fome, chegam para ele e falam, Jesus, e aí, vamos lá almoçar, vamos lá comer, beber? Jesus fala assim, não, podem ir, a minha comida e a minha bebida é outra, é fazer a vontade do meu Pai. Faz sentido? Jesus não está falando que, não vou comer, eu vou comer depois, mas agora eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso ouvir do meu Pai o que Ele tem para mim, ainda que saia de mim para essas pessoas que estão precisando, porque eu sou Jesus, mas eu preciso entender que o alimento espiritual, ele é o mais importante para mim, porque se eu não tiver esse, eu não vou ter vida, energia, fôlego, motivação, eu vou ter uma mentalidade de Deus, eu não vou ter, planos, expectativa, propósito, eu não vou ter vida para depois alimentar. Vou alimentar o que fisicamente? Um saco vazio, algo oco? Faz sentido ou não? Então nós precisamos entender que o alimento espiritual, cara, é o mais importante alimento nas nossas vidas. Quantos concordam assim comigo? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, como está a tua dieta espiritual? Está cheio ou está precisando? Fala assim, fica tranquilo, que se estiver precisando, hoje, você vai sair daqui satisfeito. E glória a Deus? Amém. Então o Espírito é a principal alimentação que nós devemos ter. Nós precisamos entender que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, glória a Deus, o vinho da alegria, e Deus derrama sobre nós o renovo. Então, nessa manhã nós estamos aqui para celebrar a ceia, que é o lembrete destas coisas, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mas entender que ela é extremamente importante e crucial para a nossa vida. Não substitua as coisas. Eu estava brincando com algumas pessoas, né? Nós falamos bastante academia essa semana, e aí Paulo fala para Timóteo, né, na carta de Timóteo, capítulo 4, ele fala assim, o exercício físico pouco é proveitoso. Esse é o nosso versículo, né, Hugão? Quando a gente não quer ir, a gente fala, tá na Bíblia, olha aqui, exercício físico para pouco é proveitoso. Tá aqui. Mas calma, gente, sei que você faz exercício físico. Ele fala que pouco proveitoso comparado à piedade. A piedade é muito mais proveitosa que o exercício físico. Ou seja, a devoção, a busca ao Senhor, o encher o teu espírito de Deus, ser parecido com Jesus, estar sempre nutrido com a vida, é mais importante do que simplesmente estar preocupado com aquilo que é externo. Faz sentido? Não é que você não possa ir na academia. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. Bom esse versículo, né, Hugão? Para nós usando esse aí. Amém. Lucas 22, 14 ao 20 diz o seguinte, quando chegou a hora, ou seja, Jesus tinha voltado para Jerusalém, aí ele estava naquela semana, última semana antes dele ser entregue, né, ali aos fariseus e ser crucificado. Ele estava chegando de volta, ele reúne os seus discípulos para participar da Páscoa com eles. Então, Lucas 22, 14 ao 20 diz, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos, reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de quê? De sofrer. Olha, Jesus desejou ansiosamente esse momento. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de quem? De vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o quê? É a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar rapidinho. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, pelo aquilo que o Senhor está gerando no nosso coração nessa manhã. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito venha trazer discernimento, entendimento e venha elevar a nossa fé nessa manhã. Pai, nós queremos sentar à mesa com o Senhor, mas nós não queremos sentar à sua mesa de qualquer jeito. Nós queremos honrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos honrar ao Senhor, amar ao Senhor. Por isso, nos dá amor
amor pela Tua palavra, nos dar amor por entender a Tua palavra e estudar a Tua palavra, que ela é viva e eficaz e ela nos transforma. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Espírito Santo, usa a minha vida nessa manhã, convence-nos, Senhor, do nosso pecado, convence-nos da justiça de Deus e convence-nos do juízo de Deus, Pai. Nós te convidamos, Senhor Deus, ministre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, muito incrível parar para pensar sobre isso, que Jesus ele reúne os seus discípulos para participar da ceia dentro do festival mais importante para os judeus. Que festival é esse? A Páscoa. Quem aqui ousa me dizer o que significa a Páscoa para o cristão? Top. Passagem. Ressurreição. O que mais? Libertação. Libertação do quê? Escravidão. Quero ver se vocês estão lendo Bíblia, gente. Vamos lá, me ajudem. Da morte espiritual. Não, a Páscoa. A primeira Páscoa instituída. Proteção da morte. Glória a Deus. Esse lado aqui tá ganhando, hein, gente? Vamos lá. Semana que vem, sentem aqui. Tem alguma coisa aqui que sentem aqui nesse lado. Glória a Deus. Jesus pega o evento principal, o festival principal dos judeus, que é a Páscoa. A Páscoa é o festival, a cerimônia, a celebração que Deus condicionou o seu povo Israel a celebrar quando ele libertou o seu povo da onde? Do Egito. Para levar para onde? Para a terra prometida. Então Deus, antes de enviar a última praga ao exército de Faraó ali para matar os primogênitos, Deus então fala, ó, nessa noite, pegue um cordeiro, vocês vão sacrificar esse cordeiro e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas da sua casa. Então, quando o juízo de Deus, o julgamento de Deus vier sobre o Egito, toda casa que tiver a marca do sangue será poupada e vocês serão libertos, vocês serão salvos, vocês sairão desse lugar. Egito significa cativeiro, escravidão, lugar de opressão. Vocês sairão deste lugar para uma terra onde eu estou preparando para vocês. Essa terra é uma terra boa, que emana leite e mel, uma terra de proteção, uma terra onde vocês vão ter o meu favor, eu vou ser o seu Deus, vou colocar o meu templo, a minha presença no meio de vocês, e se vocês viverem os meus caminhos, vocês serão abençoados. Tudo aquilo que vocês plantar vai frutificar, tudo aquilo que vocês fizer vai prosperar, vocês serão muitos números, nenhum exército vai vencer de vocês, enquanto a minha presença estiver com vocês, enquanto vocês me amarem, respeitarem os meus mandamentos, me obedecerem por amor, o meu favor estará em vocês e vocês viverão bem. Glória a Deus. Um amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, esse era a verdadeira Páscoa. Então, Jesus escolhe esse momento para celebrar junto com os seus discípulos um pouco antes dele ser entregue. Provavelmente, depois desse momento da ceia, a Bíblia fala pelos capítulos seguintes, que aí então vem Judas com os soldados do exército romano e apreendam Jesus e levam ele lá para os fariseus, né? O interessante é, Jesus ele fala ali no versículo 15, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus ele prepara uma mesa com os seus discípulos, nós não vamos ter tempo de falar isso aqui hoje, mas a Páscoa ela tem um ritual, o ritual que eu digo, uma forma, uma liturgia, uma cronologia para ela ser feita. A Páscoa original ela demorava cerca de 2 a 3 horas para ser completa, a ceia da Páscoa. Porque em cada momento, para os judeus, o ritual era muito parecido com a vida real. Para eles, os rituais, o tradicionalismo, ou fazer essas celebrações, realmente causava algo neles, pela experiência, eles se envolviam com aquilo mudavam eles. Então, eles tinham 4 momentos de celebrar a Páscoa, ou essa ceia, e em cada momento eles lembravam de cada fase que Deus libertou o seu povo durante a história de Israel, tanto no Egito, tanto com Abraão, depois com Josué, depois com Moisés no Egito, e apontando para a vinda de Jesus. E a gente vai ver que durante toda a história de Israel, o povo de Deus, ele era sempre condicionado a uma coisa: se vocês verdadeiramente amarem o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu poder, vocês serão abençoados por Deus, serão guardados por Deus. Faz sentido? Mas a gente vê a história da Bíblia que, vez após vez, o exército, o povo de Israel, ele caía nas mesmas coisas, ele deixava de estar com Deus e ele mesmo se colocava em situação, de novo, de cativeiro, de opressão, de escravidão, por simplesmente não querer
ao Senhor, por simplesmente não conseguir viver os planos de Deus. E aí, então, Jesus, ele aproveita essa ocasião, imagine isso, eu quero promover isso com vocês, tenta imaginar essa cena, não importa se você está aqui hoje pela primeira vez, e você talvez não esteja entendendo nada do que eu estou falando, desse contexto, eu quero que você tente imaginar essa cena. Deus Todo-Poderoso liberta o seu povo da escravidão e da opressão. E agora Jesus, o Filho de Deus, depois de passar 3 anos com seus discípulos, mudando, transformando, trazendo praticamente as mesmas realidades da lei, mas agora de uma forma ainda mais clara, de uma forma mais completa e mais viva, Jesus pega esse momento de celebração com os seus discípulos para introduzir agora uma nova aliança, para introduzir um ensino novo, para introduzir algo novo para esses discípulos, que marcaria a história deles para sempre e a história da humanidade para sempre. A Páscoa, que era só a sombra de algumas coisas, agora Jesus está trazendo o completo entendimento do que significava. O sacrifício do Cordeiro, lá no início, Jesus agora está trazendo o completo entendimento para com que os seus discípulos e toda a humanidade não apenas agora saiam da escravidão do Egito físico, mas saiam de um outro tipo de escravidão e de opressão, que a gente vai ver mais para frente. Faz sentido? Então imagina, Jesus chega para eles e diz, vamos junto comigo a partir do versículo 17. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o quê? Meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois ele tomou um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Pega esses dois elementos, o pão e o vinho. Nesse contexto, o pão, dentro da história bíblica, o pão significa sustento. O pão significa vida. Amém? Então, quando o povo estava com fome, teve a ver tendo os milagres de Jesus, quem está participando dos nossos GCs, sabe o que a gente falou essa semana sobre a multiplicação dos pães, fala que o povo estava com fome, então eles tinham a necessidade. Então, quando o povo estava, obviamente, com fome, ele se sentia desnutrido, sem sustento, e se ele não se alimentasse, ele fazia o quê? Ele morria. Sim ou não? Então, pão significa vida, o pão significa sustento. Então, Jesus basicamente está pegando e falando assim, esse pão que era para a memória de vocês, que significava sustento e da vida de vocês, que alimentava o corpo físico de vocês, eu estou trocando esse pão natural por um outro tipo de pão, e esse pão é o meu corpo, e quando eu reparto o meu corpo e entrego para vocês, quando você come desse corpo, você também está sendo sustentado. Mas ao invés de você ser sustentado fisicamente, o que você está comendo é uma vida espiritual que vai verdadeiramente vivificar você para sempre. Faz sentido isso? Isso é maravilhoso, sim ou não? Isso é uma boa notícia, sim ou não? Concordam comigo? E esse vinho era uma espécie. O vinho, nós sabemos que o vinho, quando a galera, além de propriedades, quem aqui é nutricionista vai saber falar melhor do que eu, além de propriedades que o vinho tem, de prevenir câncer e algumas outras coisas que a fruta, a uva tem, não necessariamente o vinho, ele também traz, na história da Bíblia, a gente vai ver que era para celebrações, que era para festas, que era para momentos de alegria, momentos de renovo. Amém? Então, quando Jesus ele pega o sangue dele, o vinho, e ele parte com os irmãos, ele está falando que esse vinho trouxe alegria e vocês celebraram a festa da escravidão do Egito, que era uma escravidão física. Mas agora, ao tomar esse vinho nesse contexto aqui, da Santa Ceia, ele não tinha uma interpretação mística, que era o próprio vinho mesmo, que ele só usou como uma metáfora, uma representação. Esse vinho que eu estou entregando para vocês é o meu sangue, e ao beber disso, vocês também viverão propriedades dentro de você do meu sangue, que vai trazer saúde para você, vai prevenir doenças para você, vai trazer saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Estão pegando aqui comigo? E ao mesmo tempo vai trazer sobre vocês renovo e uma alegria que não será passageira. Porque quando eles tomavam vinho, eles ficavam um pouco mais alegres, mas no outro dia a tristeza vinha, ou a própria vida continuava existindo. Mas Jesus falando, agora vocês tomarem esse sangue, vocês terão uma alegria profunda dentro de vocês, que ela jamais passará. Isso é maravilhoso, sim ou não? Além disso, o próprio sangue de Jesus estaria verdadeiramente nos tirando de um outro lugar de cativeiro e de opressão. Faz sentido aprender sobre isso, sim ou não? E aí Jesus ele chega ali no versículo 20, ele fala o seguinte,
E este cálice, este sangue, é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Se você tem Bíblia, abre lá em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, do 33 ao 34. Abriram? Glória a Deus, nova aliança. Aqui está falando, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Já que Israel não honrou a primeira aliança. A primeira aliança foi essa quando Deus libertou o povo do Egito. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei do quê? Dos seus pecados. Deus, Ele perdoa a nossa maldade e Ele esquece dos nossos pecados quando nós fazemos aliança com Ele. Isso é maravilhoso. Sim ou não? Na velha aliança, o povo de Deus, eles foram salvos do Egito e guiado pelo deserto para chegar até a terra prometida. E Deus entregou para eles as tábuas da lei, Deus entregou os mandamentos para Moisés, para direcionar aquele povo, para que o povo pudesse obedecer a eles. Sim ou não? Mas não foi suficiente, Jesus agora está falando, é isso que eu estou trazendo algo novo para vocês. A nova aliança que eu faço não é simplesmente tirar vocês de algum lugar físico, mas a nova aliança que eu faço para vocês é tirar vocês de um cativeiro, tirar vocês de uma prisão, de uma escravidão que é maior do que um território físico, que é uma escravidão que está dentro da sua alma por causa do pecado original. E ao tomar do meu pão e ao tomar do meu sangue, você é completamente liberto, não fora, mas lá dentro, para não mais ser escravo dessas coisas, mas ser completamente liberto, transformado, renovado, e a minha lei não mais estará apenas acessível num papel ou em tábuas, mas a minha lei eu colocarei na sua mente e no seu coração, porque como aprendemos na semana passada, o Espírito do próprio Deus, ao fazermos aliança com Jesus, começa a habitar dentro de nós. Isso é maravilhoso, sim ou não? Não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia ainda. Parece que não é alegria para vocês viverem isso. Brincadeira, é uma alegria, maravilhoso demais. Faz sentido ou não? E aí então quando Jesus, lembram que na celebração da Páscoa eles matam um cordeiro e aquele sangue do cordeiro verdadeiramente é o que liberta eles. Jesus está falando, aquele cordeiro lá da velha aliança, aquele cordeiro que vocês comiam e passavam os seus pecados para eles e era uma representação de que os seus pecados estavam sendo verdadeiramente libertos, aquele cordeiro daquela cerimônia, hoje eu sou o cordeiro por vocês. Hoje eu me faço cordeiro para com que o meu sangue seja derramado e vocês sejam verdadeiramente libertos e salvos. Só que ao mesmo tempo que isso é tão maravilhoso, isso é tão muito bom, e ao mesmo tempo que a gente está entendendo um pouco daquilo que Jesus está fazendo, isso é mais um conhecimento para a gente entender verdadeiramente o motivo por trás da ceia. O que Jesus também está trazendo e dizendo aqui para nós é que, cara, nós precisamos entender que Jesus, ele verdadeiramente ele veio para libertar e salvar o seu povo, não apenas a mim, a você, mas a humanidade inteira, e nós necessitamos do perdão de Jesus. A gente fala isso toda semana, mas o óbvio precisa ser dito. Escute, você está sentado aí, você está falando, poxa, já ouvi essa história sobre Jesus, é um convite maravilhoso, parece ser legal, parece ser maravilhoso e tal, mas, cara, minha vida está boa, minha vida está confortável, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, mas e por que eu vou precisar de Jesus? Jesus é para quem é pobre, Jesus é para quem não tem esperança, Jesus é para quem não tem motivação, Jesus é para quem não sabe o que é da vida e tudo mais. A Bíblia fala, cara, que quando nós não temos o Senhor, nós não fazemos aquilo que verdadeiramente queremos, nós somos conduzidos pelo desejo da nossa carne e pelo pecado, e o pecado ele te oferece coisas boas, mas ele tira algo de você, ele tira o seu sustento, ele tira a sua vida.
Ele te dá boas coisas, mas Ele te entrega de presente no final a morte. Ele te dá, talvez, se você buscar sonhos e objetivos e conquistas, mas Ele requer da sua vida, da sua energia vital. Chega lá na frente e fala, tive uma maravilhosa vida. Finito, acabou. O que Jesus está falando e fazendo aqui, se você vier e viver sobre os meus preceitos e viver a minha vida que eu tenho para você, você não mais será conduzido pelas suas paixões, você não mais terá prisão mental, prisão emocional, você não mais será guiado pelos seus impulsos, mas você será guiado pelo Deus de toda a terra e o seu Criador, que sonhou você, conhece você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe e sabe o potencial que você tem e a vida que você merece, e ao mesmo tempo já te predestinou para estar com Ele toda a eternidade na glória. Isso é maravilhoso. Sim ou não? Sim ou não? Então, aceitar Jesus, participar da mesa e do pão, pegar o copo, fazer propiciação do sangue e dizer, Jesus, eu te quero na minha vida, não é simplesmente um ato religioso, mas é ser completamente liberto de toda a escravidão, de toda a opressão, de toda a prisão que encapsula o homem e ser completamente livre para viver uma vida em Deus. Ser alegre de verdade, ser renovado de verdade, ser transformado de verdade. Sim ou não? Os cristãos são alegres, sim ou não? Sim. Puxa, essa era a hora. Essa era a hora de nós mostrar alegria, né? Os cristãos são alegres, sim ou não? Vamos! Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Só que existe uma coisa onde eu quero conduzir a gente aqui agora. A Bíblia, ela nos diz que é tão maravilhoso ser, e para nós como cristãos, para nós que já participamos do sacrifício de Jesus, ela nos ensina que a gente não pode participar da ceia de qualquer forma. E é aqui que eu queria desenrolar com a gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós já conhecemos esse texto, você já conhece esse texto, a gente lê praticamente toda a ceia. Só para acordar vocês. Acordou? 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 30, muito incrível disso, é que Paulo escreve essa carta para Coríntios, e Paulo aqui, ele adiciona algumas coisas na celebração da ceia, coisas que não estão no Evangelho. E o curioso é que a carta de Coríntios foi escrita antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Essa carta foi escrita mais ou menos 55 anos depois de Cristo, e os evangelhos começaram a ser escritos em 60 depois de Cristo. Então aqui Paulo também teve, como tantas outras vezes, até Pedro fala, é difícil de entender as revelações de Paulo, né? Então aqui Paulo teve, buscando e gerando no próprio Espírito de Deus, uma compreensão um pouco mais profunda, talvez aquilo que os evangelhos queriam mostrar para a gente era a representação e o momento daquela ceia, dando foco para Jesus. Por isso que os evangelhos se tratam sobre Jesus, boas novas de Jesus. Mas aqui Paulo está falando sobre a postura que nós devemos ter ao nos achegarmos nessa mesa com Jesus. Faz sentido? Então começa aí. Versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em quê? Em memória de mim. Então, só duas coisas rápidas aqui. Quando nós pegamos esse cálice e esse corpo, nós precisamos entender que nós estamos fazendo isso aqui em memória de Jesus. Nós estamos fazendo isso lembrando do que Jesus fez por nós. Quantas vezes eu, e talvez você, pegamos num momento como esse, no mês, no culto do mês, pegamos esse pão, esse suco, simplesmente tipo, vou participar. Simplesmente vou fazer. Simplesmente porque eu tenho o quê? Será que nós verdadeiramente pensamos, olhamos para isso aqui, a nossa cabeça começa a imaginar o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus, pregado numa cruz, sabe, açoitado, batido, carregando o meu e o seu pecado, sabe, todo machucado, a ponto dele olhar para o céu e dizer, Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus precisava levar o pecado da humanidade na cruz do Calvário.
e ao mesmo tempo lá todo machucado, todo batido, pagando uma sentença que não era dele, ainda assim na cruz, misericordioso do jeito que foi, olhava para o chão, olhava para as pessoas e falava: Pai, ainda assim perdoa eles, pois eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que quando nós vamos celebrar a ceia, nós pegamos para esses elementos e a gente para pensar sobre isso? Faz sentido? E aí ele segue: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês fazem o quê? Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Não, você não entendeu isso aqui. Vamos de novo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Primeira coisa, anunciam a morte. Nós não estamos pregando a morte. Quando nós estamos participando, nós estamos reafirmando, nós estamos afirmando de novo a morte de Jesus na cruz. Jesus pagou um preço por mim, Deus se entregou por mim, e por causa da morte de Jesus, eu sou liberto e transformado. Por causa da morte de Jesus, hoje eu tenho vida. Por causa da morte de Jesus, hoje eu fui salvo. Jesus já salvou alguém aqui, já talvez de um vício. Jesus já salvou alguém aqui de um casamento perdido. Jesus já salvou alguém aqui de uma vida sem futuro. Faz sentido? Jesus já mudou a vida de muita gente aqui e vai continuar mudando em nome de Jesus. Então nós estamos anunciando isso, mas o segundo passo ele fala até que ele venha. Então nós anunciamos a morte de Jesus, mas também anunciamos que ele não continua morto. Que ele ressuscitou, está no trono ao lado de Deus Pai, e mais e melhor do que isso, a Bíblia afirma que ele vai voltar. Não, agora eu achei que ia pular agora, ia dar um mortal para trás, Joãozinho. Jesus vai voltar. Quantos aqui têm expectativa e esperança na volta de Jesus? Quantos aguardam esse momento? Você não pode ficar triste, não dá tempo de casar não, viu? Você não pode ficar triste, não dá tempo de pegar o PR. Você não pode ficar triste, não dá tempo, sei lá, de cumprir os teus sonhos e os teus desejos. Faz sentido? Porque Jesus vai voltar. Amém? Mas deixa eu fazer uma pergunta, de 0 a 10, quanto você realmente crê que ele vai voltar? 80 mil de 0 a 10? Porque uma coisa é nós falarmos que Jesus vai voltar. Uma coisa é nós falarmos, Maranata, a hora vem. Uma coisa é a gente desejar a volta dele. Faz sentido? E quando nós anunciamos e quando nós estamos participando, nós estamos desejando e anunciando e aumentando a nossa esperança de que Jesus vai voltar. Pode estar difícil hoje, pode ter problema hoje, posso estar passando por momentos que não são tão bons, mas a minha esperança está em Cristo e Ele breve voltará. E quando Ele voltar, não apenas o cativeiro da alma, mas todas as prisões serão quebradas e eu viverei o resto da minha vida com Jesus. Sem dor, sem tristeza, sem choro, todas as lágrimas serão enxugadas. Amém? Mas aqui ele segue, agora eu quero continuar com você. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o quê? Culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vamos de novo. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Paulo está falando aqui, você pode ser cristão. Paulo está falando aqui, você pode ter aceitado o sacrifício de Jesus. Paulo está falando aqui, você pode até simplesmente ter experiências com Deus de alguma certa forma, participar de cerimônias, participar de culto e tudo mais, mas existe uma forma que eu e você, nós precisamos cumprir para chegar à mesa de Deus. Nós não podemos nos achegar à mesa do Senhor de forma indigna. Faz sentido? O que é chegar de uma forma indigna, Jonathan? Tem gente que peca um mês inteiro, mas chega na ceia, busca santidade. Mas aí segunda, continua a mesma vida que estava tendo antes. Faz sentido? Tem pessoas que chegam aqui, é mais um culto, é mais uma ceia, vou participar da ceia, esperando que a ceia, esses elementos, esse pãozinho aqui, sem gosto, porque ele é sem gosto mesmo, esse pãozinho, esse suco, entre no meu coração e muda, ou renove, e a gente fala assim, pequei muito esse mês, vou lá fazer a ceia para dar aquela, dar um reset, e aí continua o contador depois de novo. Sabe, nós estamos celebrando a morte de Jesus. Se nós estamos celebrando a morte de Jesus, eu tenho que entender e acreditar naquilo. Eu não posso ver Jesus se entregando na cruz por mim e eu não ser mudado.
Eu não posso ver Jesus sendo entregue na cruz, pagando o preço dos meus pecados, e aquilo não gerar em mim um constrangimento de querer honrar a vida dele e ser completamente santo como ele foi. Eu não posso olhar para Jesus ou entender sobre Jesus, fazer uma oração simples todo dia de noite, simplesmente para cumprir tabela, e olhar e dizer assim, valeu Jesus, obrigado, que agora tu pagou meus pecados lá, agora vamos dar ali, seguir a vida aqui como está. Não, Paulo está falando assim, cara, não trate algo que é tão santo, tão poderoso e tão maravilhoso de qualquer forma. Você não está cumprindo tabela, Deus não quer que você simplesmente celebre algo, Ele quer que isso aqui transforme a sua vida. Amém? Sim ou não? Então, nós não podemos chegar à mesa do Senhor. E aí ele fala no outro versículo, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para quê? Para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já morreram ou já dormiram. Ele está falando, examine-se o homem a si mesmo. Pois quem come e bebe sem discernir, esse discernir é sem ter o entendimento, sem se relacionar com o sentido verdadeiro do corpo do Senhor. Esse corpo é duas coisas, o corpo do próprio Jesus, que verdadeiramente levou os meus pecados e me libertou, mas também o corpo do Senhor, unidade, igreja e família. Aqui Paulo também está lembrando a igreja de Corinto sobre a forma de celebrar a ceia, porque a forma que celebra a ceia também promove a unidade no corpo da igreja. Então ele está falando, se você comer e beber sem entendimento, você está colhendo para você condenação. Na minha outra versão da Bíblia, ela diz, você está juntando para si juízo, punição, você está juntando para você maldição. E aí eu quero que você pergunte assim para mim, como assim, Jonathan, maldição? Pergunta. Maldição. Como assim, Jonathan, maldição? Mas eu estou comendo a ceia do Senhor e eu estou juntando para mim maldição, como assim? Juízo, condenação? Simplesmente porque nós não estamos honrando a Deus e a Jesus pelaquilo que verdadeiramente Ele fez por nós. Se nós não estamos honrando a Ele, nós não estamos recebendo o favor de Deus para conosco. Faz sentido? E se eu não estou honrando, para pensar, gente, eu estou repetindo isso para ver se a gente realmente começa a viver uma nova realidade como igreja, ao entender o que Jesus fez para nós. Se Jesus se entregou, morreu na cruz, nos libertou, nos salvou, mudou a nossa história, o que Ele pede é que a gente venha se relacionar com Ele dessa dimensão e tendo esse completo entendimento. Tudo que eu faço voltado para Jesus, sem um coração nesse lugar, sem um verdadeiro entendimento, sem realmente demonstrar amor, sem realmente demonstrar entrega, transformação na minha vida, eu estou desonrando o sacrifício de Jesus. Eu estou tratando por menos o que Ele verdadeiramente fez para mim. Eu estou simplesmente fazendo por fazer e aquilo de fato não está sendo real para mim. Quantas coisas na igreja a gente faz só por fazer e aquilo verdadeiramente não é real para a gente? E aí, por nós não estarmos fazendo de uma forma certa, honrosa e que glorifica a Deus, o favor de Deus não está conosco. Onde não está o favor de Deus, há a maldição. Ou seja, maldição é sem o favor de Deus. Bênção com o favor de Deus, maldição é sem o favor de Deus. Nós não podemos também, supervalorizar essa palavra em alguns contextos. E aí ele fala, por causa disso, por causa de não honrar a Deus e não viver uma vida que honre a Ele, não simplesmente pelo fato de comer e beber, mas que tua vida seja tão conecta com isso, que essa representação parta de um lugar de amor, de alegria, de expectativa, de gratidão. Paulo fala, quando vocês comem dessa forma, por isso que há entre vocês fracos, doentes e alguns até já morreram. Tem pessoas que eu vejo que estão na igreja há muito tempo, eu já fui essa pessoa, participava da ceia mês após mês, participava de celebração mês após mês, mas sempre tinha um problema, sempre tinha uma coisa doente, sempre tinha uma causa na família que era um tranco, que não saía, e sempre eu já estava até frio espiritualmente, morto espiritualmente, os dons já tinham sido apagados, as promessas eu já nem lembrava mais, eu já estava adormecido, alguns fisicamente, outros espiritualmente, outros mentalmente, mas já estava quase adormecendo. Faz sentido? Não precisa levantar a mão, mas alguém se identifica com isso? Oh, amém. O amém vale também. Então Paulo está falando isso aqui porque ao desonrar a Deus, eu estou colhendo para mim aquilo que não é o favor de Deus.
Mas eu creio, em nome de Jesus, que nessa manhã nós participaremos da mesa do Senhor com o coração no lugar certo, com a mente no lugar certo, honrando a Jesus, e em nosso meio, ao invés de ter muito fracos, seremos muito fortes. Ao invés de sermos doentes, seremos saudáveis em Jesus, e ao invés de adormecerem, nós seremos ainda mais vivificados. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, para a gente poder participar da mesa, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu quero falar 3 tipos de pessoas aqui nessa manhã. Primeiro, se você é aquele tipo de cristão que está na casa de Deus, honra ao Senhor, que verdadeiramente tem buscado santidade, que você tem buscado estar com Deus e tem sido todos os dias uma busca constante para o Senhor, nós precisamos entender que nós também pecamos. Amém? Né? O Senhor perdoa os nossos pecados, a gente não peca intencionalmente, às vezes acabamos pecando. Então nós precisamos entender que para participar da mesa do Senhor, para participar do banquete, nós temos que colocar uma roupa para entrar na sala do banquete. E essa roupa é uma veste de justificação. Então nós precisamos, toda vez que chegarmos à ceia do Senhor, nós precisamos de forma genuína pedir perdão para os nossos pecados e pedir para que o Espírito de Deus realmente nos perdoe e nos ajude a ser melhor. Faz sentido? Então não pegue a ceia hoje e fale: não, está tudo top comigo. Não, peça perdão. Nós precisamos do perdão do Senhor dia e noite. Amém? Segundo tipo de pessoa. Se existe alguém aqui que é aquele tipo de pessoa que continua vivendo prática de pecado. Não é o pecado que eventualmente fazemos. Não é o pecado aquele que estamos combatendo. Pode ser o que está combatendo, mas que está vencendo você também já faz um tempo. Também tem isso. Porque, eu estou combatendo com o pecado. Mas sempre ele que vence. Aí também fica complicado, né, Fernandão? Você é o cara sempre... Combati 10 vezes com o meu pecado essa semana. Você até o popó batendo no Naldo. Não, tô zoando. Só para descontrair vocês. Mas sabe, se você verdadeiramente tem caminhado numa prática de pecado, vivido em iniquidade, você sabe que isso é pecado, você sabe que isso não agrada ao coração de Deus, você sabe o que você está fazendo, que talvez ninguém que está aqui sabe, mas Deus sabe. Sabe, você está fazendo isso, e aí você quer chegar na mesa de Deus e pegar a ceia e simplesmente participar dela. Se os meninos quiserem vir, eles podem vir da banda, por favor. E você participar dessa mesa, entenda que você vai estar desonrando aquilo que Jesus fez para mim e para você. É melhor então que você, se verdadeiramente você não quer ser liberto hoje, se verdadeiramente você não vai tomar uma decisão de ser completamente novo, justificado e purificado, eu dou um conselho para você: não participe da ceia. Amém? Não participe. Por quê, John? Você não quer que eu participe? Não, você não tem que fazer o que eu quero. É você e Deus agora. Eu estou dando um conselho para você. Porque a Bíblia diz que aquele que bebe de forma indigna está colhendo para você condenação. E eu não quero que você colha condenação. Amém? Mas pelo contrário, eu quero que nessa manhã você tome uma decisão de entrega, de renúncia, de sacrifício verdadeiro e se lance aos braços de Jesus para que você seja completamente liberto, transformado, sarado, renovado e viver uma nova realidade de vida. Faz sentido? Então, antes de pegar a ceia, se você está se decidindo, a partir de hoje, eu vou largar esse trem, seja qual for, seja vício, seja o que for esse trem, você vai largar. Ore ao Senhor nessa manhã. Ele vai te ajudar com isso. E aí, então você vai beber com alegria, com satisfação e com honra a ceia do Senhor, para que você venha colher bênção na sua vida. Amém? Nós não podemos desprezar aquilo que é tão santo e sagrado para Deus. E o terceiro nível de pessoa o terceiro tipo de pessoa para eu participar na mesa do banquete de alguém, faz sentido? Eu preciso ser convidado. Sim ou não? Preciso ser convidado para esse banquete, para essa mesa. Às vezes tem uns penetra, né? Mas no reino de Deus não tem penetra, irmão. Tem que estar na lista o nome para entrar. Esse é complicado. Sim ou não? Então, para você ser convidado para esse banquete, você tem que estar apto para estar no banquete. Para você celebrar a vida e a morte de Jesus, isso tem que ser uma verdade no seu coração. Você tem que tomar a propiciação disso. Você tem que querer essa realidade. Para participar do corpo e do sangue de Jesus, eu preciso querer Jesus primeiro. Sim ou não? Então, se você, nessa manhã, existe um convite de Jesus e de Deus para você aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador, para que você possa ser liberto do cativeiro
para você poder ser transformado, para você ser renovado, para você ter no seu coração um alimento que vai saciar você de dentro para fora e que você jamais terá fome, o pão vivo que desceu do céu, que vai mudar a sua realidade de dentro para fora e jamais você vai ter necessidade de qualquer outra coisa, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu posso ouvir um amém por isso? Jesus é suficiente na minha vida e na tua. Quem tem Jesus é completamente satisfeito, ainda que falte tudo, porque Jesus é tudo, e com Jesus nada nos falta, amém? Sim ou não? Sabe, a ganância vai embora, porque a maior riqueza que você tenha na sua conta bancária, ela não se compara a ter a riqueza de Jesus dentro do seu coração. O maior título que você possa carregar não vai superar o título de ser chamado Filho de Deus. Faz sentido isso? A maior família que você possa ter, a mais linda, os mais belos filhos, a melhor família do mundo, não se compara de fazer parte da família de Deus. Faz sentido? E Jesus quer que você celebre com Ele, que você tome esse pão e esse suco, mas de uma forma honrosa, de que você verdadeiramente venha dizer: Jesus, eu te quero, porque eu não aguento mais viver com vazio no meu coração. Eu não aguento mais viver procurando coisas lá fora que eu não estou achando lugar nenhum, e você não vai achar, você só vai achar em Jesus. Amém? Faz sentido? Então, se você ainda não aceitou a Jesus, não faz sentido você sentar na mesa de Jesus. Amém? Então, se você não aceitou Jesus, eu quero também te encorajar, não tome da ceia, porque você não vai entender. Mas eu não quero que você faça isso. Eu quero, pelo contrário, eu quero que você ceie com a gente. Eu quero que você sente a mesa de Deus com a gente, porque a mesa de Deus é grande, amém? Tem lugar para todo mundo. Tem um monte de cadeira vazia lá ainda, gente, nós temos que encher essas cadeiras lá. Amém? Glória a Deus. Na Páscoa, através do Cordeiro, Deus resgatou os israelitas da escravidão do Egito. Na última ceia, através de Jesus, Deus resgatou o mundo da escravidão do pecado e da morte. Éramos escravos do mal em nós, éramos escravos do orgulho, da ira, da avareza, do ego, do vazio, da inveja, da incredulidade, mas Jesus tirou isso de nós e colocou a sua vida em nós. E isso nos deixa uma escolha nessa manhã: permanecer no Egito, escravidão, ou ser liberto e ser salvo por Jesus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Quantos amam celebrar a ceia de Jesus? E antes de nós participarmos da ceia e celebrarmos a ceia de Jesus, eu quero fazer um convite nessa manhã. 2, na verdade. O primeiro convite que eu quero fazer nessa manhã é: se você escute, nós não estamos aqui para apontar você, nós não estamos aqui para julgar você, nós não estamos aqui para olhar o teu pecado, a tua vida, até porque nós já temos problema suficiente demais com a nossa, e cada um de nós tem que cuidar da nossa vida, amém? Mas nós estamos aqui verdadeiramente com o coração em Jesus e desejoso de que você seja, assim como nós queremos ser, a expressão de Jesus, sendo completamente salvos, libertos, transformados, renovados, e a nossa vida seja completamente cheia pela vida de Deus. Então, se você está aqui nessa manhã, e você é aquele segundo tipo de pessoa que eu falei, que viveu uma vida, sabe, em iniquidades, com pecado corriqueiro, ou até mesmo você se afastou, talvez um dia você pecou lá atrás, hoje não mais, e aí você adormeceu espiritualmente, você ficou paralisado espiritualmente, você não tem forças de voltar sozinho, você não tem renovo em você, a nova alegria de Deus, da nova aliança ainda não renovou você, ou talvez você está precisando de um pão novo do céu hoje sobre para você, de uma parte nova de Deus para você nessa manhã, para que você seja renovado espiritualmente, venha assumir um compromisso e pegar essa aliança no seu coração, porque se há uma falta na aliança, escute, Deus, Ele é fiel, Ele jamais quebrou uma aliança, amém? Se há uma falha nisso, quem quebrou foi a gente, e corramos o mais rápido possível para consertar, porque a nossa vida depende disso. Então, se você precisa nessa manhã, Senhor, salva isso aqui. Você precisa nessa manhã de um renovo sobre a sua vida. E você precisa nessa manhã, sabe, de reafirmar a sua aliança com Jesus, para honrar a Ele, entregar a sua vida e decidir viver uma vida nos caminhos de Deus a partir de hoje. Você que estava frio, longe, afastado, ou até mesmo indiferente com Jesus, por favor,
rapidinho, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Dê esse passo de fé, você vir aqui na frente não é para mim, você está falando, Jesus, eu decido você nessa manhã, por isso eu saio do meu lugar como um ato de fé e eu venho aqui. Venha, fique aqui nesse lugar, por favor. Amém. Vou te dar o teu tempo para você vir, nós vamos estar ministrando aqui. Santo, santo é o teu nome, Jesus. A vida sendo geradas nessa manhã, viu? Não menospreze o que Deus está fazendo. Vidas voltando para o caminho do Senhor, pessoas sendo renovadas, sendo libertas, sendo transformadas, cativeiros sendo desfeitos nessa manhã. Um novo tempo de Deus para nossas vidas, um renovo do Senhor sobre nós. Nós vamos honrar a Jesus nessa manhã, amém? Você que está aí sentado, você que está aí no banco, não fica olhando para o altar, olhando as pessoas que estão aqui, mas começa a adorar ao Senhor, começa a levantar as suas mãos, começa a interceder para que mais pessoas voltem, começa a interceder para que pessoas sejam alcançadas, começa a interceder pela sua vida, sabe? Começa a celebrar ao Senhor. Quando nós sentamos à ceia de Deus, o próprio Deus se faz presente conosco. Vocês vão receber um abraço aqui na frente agora, vocês meninas, é o abraço da família de Deus, uma representação de Jesus, te abraçando e te aceitando, ainda mais, liberando sobre você um amor novo, liberando sobre você um tempo novo, liberando sobre você um renovo de Deus, dizendo, ei, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu nunca te esqueci, na verdade eu estava aguardando por esse dia, na verdade eu estava aguardando por esse momento, glória a Deus que Ele chegou. Eu vou fazer uma nova aliança com você a partir de hoje. Eu vou mudar a sua história, eu vou tocar em você. Você jamais será a mesma novamente. Santo, Santo Jesus. Pai, eu oro e peço agora, Senhor Deus, derrama da Tua glória, da Tua graça, derrama do Teu Espírito. Pai, abraça os Teus filhos nessa manhã. Pai, Senhor, abraça os Teus filhos, traga um senso, Senhor Deus, de compromisso, de privilégio, de responsabilidade. Espírito Santo, acende um amor genuíno, um amor puro, um amor verdadeiro sobre a vida de cada um deles. A vida deles jamais será a mesma a partir de hoje. Eu declaro um novo tempo de Deus, eu declaro um novo tempo de Deus, um tempo de intimidade, de profundidade. Eu declaro céus abertos sobre a vida deles nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu também quero estender esse convite nessa manhã. Estamos quase acabando, mas eu quero estender esse convite nessa manhã. Se você é o terceiro tipo de pessoa, o tipo de pessoa que anseia por um alimento que verdadeiramente te satisfaz, você é o tipo de pessoa que verdadeiramente quer uma alegria em seu coração, não importa o que esteja acontecendo fora de você, é aquela alegria que nos satisfaz, que você permanece, que você tem expectativas, que você é vivo, que você tem propósito, que a tua mentalidade muda e você começa a pensar em coisas maiores do que você, e a sua vida começa a ter propósito, entendimento, você começa a ser transformado e curado, e de dentro para fora, as realidades mudam, e a partir da sua vida, a sua casa é tocada, a sua família é tocada, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, você começa a chegar no seu trabalho, as coisas começam a ser diferentes, você chega na sua escola, as coisas começam a ser diferentes, porque agora você já não é mais vazio, a presença e a vida de Jesus habita dentro de você. Se você nessa manhã quer participar, eu quero participar da ceia de Deus,
mas eu preciso aceitar Jesus primeiro, eu preciso entender que existiu alguém que entregou a sua vida na cruz por mim, morreu por mim, para com que eu pudesse ter vida. A morte de Jesus trouxe vida para mim, e Ele voltará para me buscar, e eu estarei com Ele para toda a eternidade. Se existe alguém nessa manhã, que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: a partir de hoje eu não quero viver mais sozinho, a partir de hoje eu quero Jesus em mim, eu quero uma nova história, eu quero uma nova vida, eu quero ser cheio, eu quero voltar a ser feliz, mas não feliz momentaneamente, verdadeiramente feliz. Se existe alguém aqui nessa manhã, eu queria te encorajar para você também vir aqui na frente o mais rápido que você puder. Eu quero orar com você, entenda, a sua vida jamais será a mesma. Corre para cá, vem aqui para esse lado aqui, por favor. Aqui na esquerda, por favor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Por que vocês estão parados, irmão? Vocês eram para estar batendo isso aí como ninguém. Bate esse trem aí, irmão. Aleluia, gente. Tem mulheres de Deus para abraçar aqui essas pessoas, por favor, e orar por elas. Nós vamos orar juntos aqui agora. Abrace elas apenas. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, nós vamos orar sobre a entrega a Jesus daqui a pouco, mas nós vamos ministrar uma canção, e o próprio Jesus vai ministrar no coração dessas vidas, amém? E você que está sentado aí, você vai cantar com todo o teu coração. Nós vamos fazer uma festa linda para Jesus aqui nessa manhã, amém? Tem vidas sendo salvas, vidas voltando para a casa de Deus, você está sendo renovado, amém? Glória a Deus.